tudo bem? Meu nome é Guilherme Donadio e para quem ainda não me conhece, eu sou vendedor aqui no Grupo Editorial Pensamento e hoje eu vou apresentar para vocês os nossos lançamentos mais recentes. Começando com a editora Jangada, com esse livro aqui que vocês vão ver pela capa. É uma ficção de suspense, policial, que é o hashtag Ela Também, da Bonnie Kistler. Nesse livro aqui, e deixa um alerta de gatilho, ele contém algumas cenas com abuso sexual, nada muito gráfico, mas é importante deixar esse alerta de gatilho. A gente tem uma referência ao movimento Me Too, ou aqui o trocadilho Her Too. Me Too foi um movimento onde mulheres compartilhavam as suas histórias de violência sexual para que outras mulheres se conscientizassem do que é uma violência sexual e aderissem ao movimento de denúncia. No livro, a gente tem como protagonista a Kelly, que é uma advogada muito bem sucedida e considerada por outras advogadas e por muitas mulheres uma traidora do gênero, porque ela defende, entre outros, homens acusados de violência sexual e ela, por ser uma pessoa muito competente, sempre ganha. A gente acompanha ela aqui no início, ganhando um julgamento de um cientista que no livro é o responsável por curar o Alzheimer, e aí as pessoas têm uma opinião pública muito dividida entre ser um cara estranho e recluso e ser um gênio ou um anjo, que foi acusado de abusar sexualmente de algumas de suas empregadas, muitas das quais assinaram aqueles NDAs, os acordos de confidencialidade para a história não vazar. Uma em específico fez um processo e a Kelly, defendendo ele, ganhou, mesmo tendo quase certeza de que ele é culpado. Na comemoração do processo, ela vai acompanhar esse cara e ela vira a próxima vítima. E a partir daí, a história realmente começa e a Kelly não quer justiça, ela não quer tribunal, ela quer vingança, ela quer sangue. E aí ela vai juntar e tentar juntar e se redimir com outras vítimas para irem atrás desse cara. Thriller alucinante, suspense, muito bem construído, perseguição a todo momento, cheio de reviravoltas. Fica aqui a indicação então do hashtag Ela Também. Pela editora Pensamento e completando a nossa coleção de guias completos para bruxas, tem aqui o guia completo de cristais para bruxas. Gente, edição linda, né? Aqui ó, capa com estampa, coloridona e também, ouso dizer, mesmo a gente tendo vários livros sobre cristais, cada um para um público e cada um muito diferente, que é um dos livros mais bonitos que a gente tem de cristais aqui. O livro é inteiro colorido, inteiro ilustrado, e ele vai apresentar para quem pratica bruxaria ou para quem está começando a se interessar por bruxaria, como utilizar os cristais e o seu poder curativo, místico, esotérico e energizante na bruxaria. Ele vai fazer analogia com os signos, ele vai falar sobre elementos, sobre correspondências, cristais na cura, cristais em rituais, enfim, para quem é bruxa ou bruxo e para quem está começando a mexer com cristais dentro da bruxaria, o livro perfeito. Bonitão, ótimo para dar de presente, capa dura, colorido e ilustrado e complementa com a própria coleção. Então aqui fica o guia completo de cristais para bruxas. Também pela editora Pensamento, mas dentro de uma outra seara da espiritualidade, trago aqui de um autor que vocês já conhecem com certeza, que é o Neale Donald Walsch, Como Conversar com Deus. O Neale Donald Walsch já tem uma série de livros muito famosa, que é a Conversando com Deus, que é publicada no Brasil, né? É um best-seller. E o Como Conversar com Deus, que é um livro mais recente, entrou em listas de best-sellers no ano passado, nos Estados Unidos, quando ele foi lançado. Traz relatos de pessoas religiosas ou não que tiveram em suas vidas experiências de contato com divindade, seja essa divindade o Deus católico, abraâmico, cristão, judaico ou outros tipos de divindades também. E a partir dessa experiência, a partir desse contato, autoconhecimento e meditação, mudaram a sua forma de viver. A gente tem o relato da história da pessoa e depois um comentário, tanto teórico quanto prático, do Neale Donald Walsch, que passou ele mesmo por essa experiência e a partir daí começou a escrever.
Então são histórias inspiradoras, histórias espirituais, histórias de uso da vida prática e autoconhecimento que não estão ligadas necessariamente a nenhuma religião e por isso podem ser lidas por pessoas de todas elas. Indico aqui para quem está precisando de um alento, para quem quer uma história reconfortante, para quem quer presentear alguém sobre religiosidade sem entrar diretamente em nenhuma crença, Como Conversar com Deus. Continuando na Editora Pensamento, vocês devem conhecer, se não conhecem, devem procurar conhecer um dos nossos lançamentos de março de 2024, que é o Tarô Mágico dos Gatos. Pensando no grande sucesso de vendas, público e procura que foi o Tarô Mágico dos Gatos, a gente lança agora em outubro, da Deborah Blake, que já é uma autora da casa com o Bruxaria Moderna. Estamos lançando agora o pequeno livro da Magia dos Gatos, que é pequeno só no formato, no tamanho, mas é uma graça. Eu que sou meio bruxo e eu que gosto de gatos, sou um pouco suspeito para falar. Mas, gente, mostrando para vocês aqui, fisicamente. Capa dura, guarda, é colorido, ilustrado, tem gatinhos em quase todas as páginas. É muito lindo, é muito bonito. A Deborah Blake, gente, ela não vai ensinar a usar um gato para fazer magia, pelo amor de Deus. A Deborah Blake vai ensinar a gente a fazer magia pros gatos e vai falar sobre como os gatos são tradicionalmente associados à magia. Então a gente vai ter aqui histórias mitológicas, histórias culturais, histórias religiosas, a gente vai ter aqui poemas, a gente vai ter tradições, sugestões de nomes de gatos, receitas de petiscos para os nossos gatos. É muito curioso, muito interessante, muito completo. Apesar de pequeno, livrão. Casa muito bem para uma venda aí conjunta, né, para uma indicação para o cliente que já está levando o nosso tarô, ou indicar o tarô para o cliente que está levando esse aqui. Para quem gosta de gatos, para quem gosta de bruxaria, geralmente quem gosta dos dois já, mas para quem gosta de um indicar, para quem gosta do outro indicar também. Aqui uma sugestão ótima de presente, o nosso pequeno livro da Magia dos Gatos. Indo para um outro tema, talvez um pouquinho próximo da espiritualidade, pela editora Cultrix, do Ken Jennings, que é um dos apresentadores do programa de curiosidades, entretenimento, game show Jeopardy nos Estados Unidos. 100 lugares para conhecer depois de morrer. Não é antes de morrer, depois de morrer. Vocês ouviram certo. O Ken Jennings vai apresentar, num estilo de um guia de viagem, 100 lugares que a gente pode visitar depois da nossa morte. A gente não sabe exatamente o que tem ali no além, mas o Ken Jennings investigou o que aparece no além de tradições mitológicas, folclóricas, religiosas e também culturais na cultura pop. Músicas, games, filmes, séries, livros. A gente vai ter aqui desde o céu e os céus budistas, né? Falando aqui de uma coisa que está mais próxima de mim aqui atrás, até o céu de séries de TV como Leftovers, por exemplo, onde pessoas são arrebatadas, como é. Ele vai falar sobre como as pessoas podem comer, quem elas vão encontrar, o que você pode fazer, qual é a moeda corrente, enfim, para cada lugar tem aí a sua dica baseada em um guia de viagem tradicional, de uma forma muito descontraída, apresentando principalmente diversos tipos de mitologia e culturas. Indico muito aqui os 100 lugares para conhecer depois de morrer. E já que a gente estava falando em morrer, a gente continua agora falando sobre o renascimento do herói. Esse livro aqui da editora Cultrix é um livro feito por um professor de psicologia profunda que vai apresentar pra gente o conceito de herói e a transmutação a partir da morte e do renascimento na mitologia e na psicologia. É um livro um pouquinho mais denso, mas que pode ser lido pelo público leigo. Tanto faz se é uma pessoa que estuda história, psicologia, literatura, filosofia ou mitologia, esse livro aqui vai ajudar principalmente para quem estuda psicologia, psicologia junguiana, psicanálise e psicologia profunda,
a entender melhor o conceito da jornada do herói, o conceito da morte simbólica ou não do herói e do seu renascimento e como a gente pode usar isso para nossa própria jornada e crescimento pessoal e profissional. É um livro que eu indico para esse público em geral, mas que pode ser usado também para o público de autoajuda e de autoconhecimento, beleza? E para finalizar os nossos lançamentos do mês, também pela editora Cultrix, da Sophie Strange, Entre Merlin e Dionísio. Esse é um dos únicos livros que existem no Brasil que vai falar sobre o sagrado masculino e não sobre o sagrado feminino. Entre Merlin e Dionísio, pega alguns arquétipos da masculinidade, como Merlin, o mago, o sábio, o ilusionista, o criador, e Dionísio, o deus do vinho, do sexo, da festa, do sol, e coloca esses espectros para a busca de uma masculinidade um pouco menos tóxica, uma masculinidade possível, viável, que respeite o meio ambiente, as mulheres, os homens, as crianças, as criaturas, a natureza, a espiritualidade, o sexo, que tenha uma consciência coletiva e não só individual. Aqui a Sophie vai analisar não só esses, mas outros arquétipos de masculinidade e fazer uma sugestão de como hoje a gente busca uma valorização um pouco diferente do que era buscada no passado para o sagrado masculino e o seu conceito. Indico aqui então para quem busca uma conexão com o masculino, para quem busca uma conexão com o feminino, mas quer entender qual é o outro polo dessa energia, e para quem quer também se conhecer e conhecer melhor arquétipos, mitologia e fenômenos.